Eu tô entre a 92 e a É a 94. 92, é 92, isso aí. Tá, Agora isso pegou aí. 93. Tá. Então a gente tem aí a crosta, então, que são as rochas mais superficiais. A camada mais superficial, então. E a gente tem dois tipos de crosta. Então, a crosta oceânica, que é um pouco mais fina, e a crosta continental, que ela é mais espessa, mais grossa. Bom, o que acontece? Se descobriu aí há muitas décadas já, há várias décadas já, que a superfície da Terra, esta crosta, essa casquinha, como o próprio João falou, né, tem essa casca que envolve o planeta, que é sólida, ela é toda rachada, né? Ela está toda rachada. E cada um desses pedaços rachados da crosta, nós chamamos então de placas tectônicas, tá? Que são famosas e eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, né? Que isso também é conteúdo de sexta série de geografia, né? Então a gente sabe que a crosta da Terra, ela é toda rachada, né? E essas rachaduras, na verdade, não a rachadura, mas esses pedaços, essas peças, então, né? São chamadas de placas tectônicas. Vamos ver um pouquinho. Os tsunamis também ocorrem pelo impacto das placas tectônicas, né? Exatamente. O sistema das placas tectônicas, ele vai promover vários tipos de fenômenos, né? Como o vulcanismo, como, por exemplo, os terremotos e também como tsunamis, então, tá? Então a gente tem aqui uma imagem do globo terrestre, tá? Planificado, então, né? Num plano, né? O globo. E aqui aparecem essas linhas pretas, então, mostram essas rachaduras, então. E dentro da rachadura, cada um desses pedaços, então, ó, nós chamamos Como é que conseguiram catalogar essas rachaduras aí, esses pedaços? com muita ciência, muita pesquisa, tá? Sondas marinhas aqui com barcos. Muitas dessas rachaduras, como vocês podem observar, elas passam por cima do continente, ó. Então, quando ela passa por cima do continente, é mais fácil ainda da ciência ir lá e investigar, tá? Mas essas partes que também estão no fundo do oceano aqui, ó, isso aqui também já foi investigado, tá? Já mandaram submarinos lá para olhar e tem mesmo, tá? A Cordilheira Mesoatlântica, que é essa daqui, ó, essa rachadura, tá? Então isso aqui tá mais do que provado pela ciência já, né? A tectônica de placas, né? Então cada uma dessas áreas aqui dentro da rachadura a gente chama de placa e cada uma delas tem um nome, então, tá? Bem importante. O que acontece? Essas placas, então, o lugar mais importante da gente estudar as placas, o sistema da tectônica de placas, então, é estudar o limite dessas placas, que são essas rachaduras. Às vezes, essas rachaduras estão afastando os continentes, às vezes, as rachaduras estão colidindo continentes, e outras vezes ainda as rachaduras não estão nem colidindo nem afastando, elas estão apenas se raspando uma na outra, tá? Todos os tipos gera terremoto, todos os tipos gera vulcanismo. Só para deixar isso claro para vocês, tá? Aqui aparecem as flechas, ó, que essas flechas mostram para gente se as placas estão se afastando ou se as placas estão se encontrando, tá? Então a gente vai ver alguns limites de placas agora. Então nós temos os limites convergentes, que elas convergem, ou seja, as placas estão indo uma contra a outra, elas se encontram. A gente tem aqui um exemplo, ó, uma está entrando embaixo da outra, mas as duas estão, entre aspas, ali se colidindo, ó. Limite convergente. Nós temos um outro tipo que chamamos de limite divergente. Elas estão, cada uma está indo para um lado, elas estão se afastando, ó.
À medida que elas se afastam, o material, ó, esse material magmático aqui, né, a lava, ela vai preenchendo essa rachadura conforme as placas vão se afastando. E aí temos o limite transformante, como a gente chama, quando as placas elas não vão nem contra nem a favor umas das outras, elas estão apenas se raspando lateralmente. Então, quando a placa se raspa lateralmente, a gente chama de falha transformante, né? Essa falha aqui, como todas as outras também, na verdade, provoca bastante terremotos, tá? O que é a deriva continental? A deriva continental é uma teoria, né, que também já foi provada, na verdade, que diz que os continentes eles estão boiando. Essas placas tectônicas, elas estão boiando no magma, tá? Como se fosse assim um isopor mesmo, elas estão boiando no magma. Que o magma, mas o continente é feito de rochas. Sim, mas o magma, a rocha derretida, ela é uma rocha mais pesada que a rocha continental. Então, o que é mais pesado fica para baixo, e o que é mais leve boia, então, tá? Então, o que acontece? Essas placas tectônicas, elas estão boiando no magma, elas fazem aí esforços umas contra as outras, né? Elas se raspam, elas se afastam, ou elas se colidem por causa de estarem boiando. E ao longo do passar dos milhares de anos, esse fato delas boiarem e se afastarem ou se encontrarem acaba mudando a superfície da Terra, né? Então, assim, ó, com o passar das eras, a superfície da Terra e a configuração dos continentes mudou, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, a América do Sul, a gente sabe que ela era grudada na África. O cara descobriu isso porque ele reparou que o contorno da América aqui, olha, tinha que ter aqui que tinha que mudar, ó. Aqui aparece, ó. Tem aquela teoria também, né, de que todas as teorias, isso é fato mesmo. Todos os continentes eram grudados antes aí. Sim, eles eram em algum momento, todos os continentes. Cadê a imagem? Em algum momento, todos os continentes 96, também, eram. todos eles juntos. Tá, depois nós vamos chegar lá. Todos os continentes eles eram grudados em um único continente. Essas rachaduras foram se abrindo e aí a tectônica de placas foi agindo para separar eles, ó. Tá? A Pangeia. Isso, a antiga Pangeia. Então, o que acontece? A tectônica de placas, ela diz, é uma teoria que nos explica, então, que a Terra é formada por placas que boiam e que tem esses tipos de limites entre elas, tá? E a deriva continental, lembrar que a palavra deriva significa boiar, então, né? O continentes boiando. Então, a deriva continental nos explica, então, que era tudo junto, e aí acabaram se afastando, como aparece aqui, né? África. Daí alguém vai me dizer assim, ó, Sor, mas só porque o litoral é igual aqui o contorno que eles descobriram, só isso já prova que era grudado? Não prova. Mas olha que interessante, alguns fósseis encontrados nessa região da África, de dinossauros, são exatamente os mesmos encontrados nessa região do Brasil, ó, por exemplo. Então a gente sabe que em algum momento do passado geológico, né, aquelas eras antigas, né, as eras geológicas, em algum momento esses dois continentes estavam grudados, ó, tanto que os mesmos animais que viviam aqui também viviam aqui, tá? Pode ser, a gente pode levar em conta por eles estarem na mesma região, assim, no caso, tipo, questão de divisão, assim, da Terra, mesmo como é que é o nome daquilo? Esqueci, mesmo tipo de temperatura. Não, querido, não dá para fazer assim, eu te explico por quê. Não, eu sei que não dá. Porque os animais, eles possuem a gente tem que estudar também para entender isso, a biologia, a evolução das espécies. A gente sabe que só porque as regiões são parecidas... Sim, eu sei isso, eu tô dizendo que tem gente que pensa isso, tô dizendo que eu pensei. Tem gente que pensa, mas eu vou falar para esclarecer.
Só porque duas regiões têm climas iguais, né, não significa que terão os mesmos animais. Vamos dar um exemplo. Quer ver? Olha o exemplo que eu vou te dar. Ó. Cadê o livro aqui? Aqui nós temos a floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, e aqui nós temos a floresta do Congo, que também é uma floresta equatorial. São muito parecidas as duas, é uma floresta densa, fechada, com muitas árvores, árvores muito altas, mas nós não temos os mesmos animais que vivem aqui e que vivem lá. No Isso, Congo, por exemplo, disso foi quando uma ilha lá, não sei de onde, foi da Índia, se separou um pouco e criaram o diabo da Tasmânia, que é bem diferente do diabo da Tasmânia que tem naquela ilha e dos outros animais que exatamente. acham Aqui que na é África, por da exemplo, Índia. como eu estava falando, a gente tem aqui, por exemplo, os gorilas e os chimpanzés nessa área aqui. Um Que a, exemplo disso também, senhor, é e, os macacos, os bonobos e os chimpanzés. sim, mas é Chimpanzés separados. exatamente o que eu estou falando, João. Aqui nós temos, ó, nessa região, então, gorilas Os e bonobos ali, os chimpanzés. chimpanzés, se E aqui, afastaram por uma ali, por e um rio. aqui na América, então, nós não temos esse tipo, nós temos outros tipos de macacos, mas nós não temos gorilas nem chimpanzés aqui, Sim, tá? sim, eu tô dizendo um Isso exemplo de terem mostra, separado, senhor. Mas o isso tamanho das coisas é mostra bem diferente do que, rio. isso mostra que esses animais eles surgiram depois que a separação já tinha acontecido. Por isso que tem alguns bichos aqui que não tem aqui. Mas alguns fósseis são comuns, né? Que daí são de tempo antigo, que daí naquela época, tá? Sim, era tudo conectado. Ô, Tá? Sor, e por isso que existe a hipótese ainda que se a gente encontrar vida fora da Terra, ela muito provavelmente ela não vai ser igual à nossa, parecido com a gente, sabe, se tiver uma vida evolutiva. Porque a evolução é algo aleatório, né? Não é algo pré-definido. Então, por isso que eles dizem que se a gente encontrar, é quase impossível ser igual igual Não, ao ser eu humano. concordo. E também porque nenhum outro planeta, no caso do nosso sistema solar, tem outros, tem a mesma. Eu Similar no concordo nosso. plenamente. O nosso sistema, tá? Ele é bem diferente dos outros e a vida aqui, a vida em outros planetas deve ser bem diferente. Gente, o nosso tempo, eu estou preocupado com o tempo, né? Que eu não estou conseguindo avançar e nosso tempo já está acabando. Eu vou fazer a última consideração aqui, ó. E vou deixar mais um pedacinho para a próxima aula. Vou fazer o quê? Outra coisa importante que eu preciso destacar para vocês é o seguinte, ó. A tectônica de placas, ela é também responsável pela formação das cordilheiras de montanhas, tá? Então, as montanhas o relevo do mundo, ele não é somente por isso, mas ele é muito condicionado pela tectônica de placas. Então, a tectônica de placas, ela continua agindo até hoje, ela continua movimentando os continentes, criando rachaduras, rupturas, esforços, tensões, tremores, ela continua agindo. Inclusive, ela é também responsável pela formação das principais cadeias de montanhas do mundo, tá? Então, quando a gente falar aqui, ó, da orogênese, tá? Os movimentos orogênicos, orogenéticos aqui, na verdade, a orogênese, né? São os movimentos responsáveis pela formação das principais montanhas do mundo. Como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na parte oeste da América do Sul. Deixa eu ver. Ai, gente, está bem lento aqui, eu passei para frente, tá? Então aqui a gente vê, ó, aqui até aparece a dorsal mesoatlântica, que é aquela rachadura grande que eu mostrei para vocês antes, ó, que ela atravessa todo o globo no meio do Oceano Atlântico, ela vai lá do Polo Norte até o Polo Sul, é uma rachadura que fica embaixo d'água, tá? E ela é mais ou menos parecida com isso, ó. Tem o manto, aí tem a crosta, e aí cada placa vai para um lado, ó. A placa da Europa vai para um lado, a placa da América do Norte vai para o outro. O seu exemplo também é quando as placas são convergentes, elas se chocam, podem criar montanhas também.
Sim, mas é exatamente... Vocês não entenderam o que o senhor falou? Sim, isso. Trancou meu áudio? Ah, tá. Não, sim, mas é isso que eu expliquei agora há pouco. Então, assim, quando as placas se colidem, elas vão produzir a orogênese, então, que é a formação de montanhas, porque quando elas se batem, então o relevo ele começa a se enrugar, então, né? E se amarrotar, e isso é o que vai formando, vai elevando, né, a crosta e formando, então, as cadeias de montanhas, ó. Tá? Aqui ele fala do Rift Valley, no leste africano. Rift Valley, eu quero explicar para vocês que são essas rachaduras da crosta que estão se abrindo, né? Então, o Rift Valley é uma nova rachadura que está se abrindo na crosta, tá? Então, a gente tem esse tipo de situação, por exemplo, lá no nordeste africano, ó. Tá se abrindo rachaduras lá que a gente sabe que um dia ali vai se dividir. Tá? E aqui, para a gente finalizar hoje, ó, ele está falando sobre a Pangeia e a formação dos continentes, que nós já comentamos isso, então, anteriormente, que houve, então, no mundo, um único supercontinente, chamado de Pangeia. E esse supercontinente gigante, né, ele acabou se rachando com o tempo, tá? Ele foi se rachando, e essas rachaduras, e junto com a deriva continental, esses pedaços rachados foram boiando e se espalhando pelo mundo, tá? Até formar, vamos olhar isso aqui juntos, ó, até formar os continentes como eles são hoje. Olha ali, ó, nós temos um gráfico aqui que mostra um mapinha que mostra a Pangeia, então ela aparece mais ou menos os continentes, ó, aqui está a Antártica, aqui está a Austrália, aqui está a Índia, aqui está a África, a América do Sul, a América do Norte e aqui, por fim, a Eurásia, ó, e o oceano chamado Pantalassa. Isso há 240 milhões de anos atrás. Vamos ver o que foi acontecendo. Tá, ó. Aquela lá era 240, agora nós estamos a 200. Aí já separou um pouco aqui, ó. Já separou mais a África, já separou a América do Sul. Tá começando a rachar o continente americano e africano, ó, aquela rachadura. Tá começando a se abrir aqui, ó, o Rift Valley, ó. Aí depois se abriu mais ainda espaço entre os continentes, ó. Isso aqui já é há 135 milhões de anos, já é mais recente, está ficando cada vez mais recente. Ó, aí os continentes já começaram a ficar parecidos com o que a gente está vendo hoje. Ó. Aqui está a Índia, ó. No caso a Índia ainda era uma ilha, ó, isolada da África e da Ásia. E a América do Sul, ó, ainda era desconectada da América do Norte. Ó. Não era só até ali, tá? Ah, não tem mais. Tá, e aí vai abrindo, ó, 65 milhões de anos, é a época dos dinossauros, foram extintos, né? Tá? Vejam bem aqui, ó. E por fim, então, os continentes como eles ficaram nos dias atuais, ó. Tá? Ô, senhor, acho que faltou uma imagem ali. Não. Não tem uma antes dessa, senhor? Tem que essa são daqui. 6 imagens que aparecem. Não, aqui para mim só aparecem 5. Ah, falta uma que ali, a parte do 7, se juntam no 2, eu acho. É, essa partezinha que falta. Estranho. Daí o 7 vai se fragmentando e vai se juntando com o 5, fica um pouco mais afastado. Isso. Bom, faltou uma imagem, mas como vocês têm aí, eu solicito que vocês verifiquem. Então, pessoal, para nós encerrarmos hoje, eu peço que vocês leiam todos esses capítulos, esses textos do capítulo 5. São bem importantes para fazer as atividades que estão aí sendo oferecidas para vocês, tá?
Então, eu peço que vocês leiam todos esses textos, façam os resumos deles no caderno. Qualquer dúvida, anotem, para que o senhor esclareça num próximo momento, tá? E a gente vai tentar retomar nossa aula de novo, tentando ser mais dinâmicos na próxima aula da semana que vem, então, tudo bem? Ô, Sir, Fale. ô, Sir, o negócio do trabalho é quando a gente vamos organizar os grupos. Como é que é, Renan, querido? Desculpa, não entendi a tua pergunta. É duplas ou trios, Renan? Renan, Ou duplos. ó, Renan, são duplas ou trios, e eu estou liberando que vocês façam essas duplas ou trios com quem vocês têm mais confiança e afinidade. Vocês é que vão se escolher, tá? Então, tu escolha um amigo, teu algum colega que tu confie, que vai te ajudar a fazer o trabalho, tá? Uhum. Professor, Fala, Thierry. Fala, querido. pode fazer individual? Oi? Pode fazer individual? Pode fazer individual, tá, Thierry? Eu preferiria, vou ser bem sincero, eu preferiria que vocês fizessem de duplas ou trios para se ajudar, porque ele é um trabalho complexo. Até porque um podcast sozinho seria um pouco difícil, né? Um podcast sozinho ele fica um pouco chatinho, mas assim, ó, não vou dizer que tu não pode fazer, tu pode fazer sozinho se tu quiser, tá? Mas se tu puder te juntar com algum colega e formar um grupo, ou um trio, uma dupla ou um trio, melhor, tá, querido? Isso vai te ajudar bastante. Alguma outra questão, gente? Alguma dúvida? Não, Sir. Não? Nenhuma, senhor. Então tá. Então eu quero desejar para você. Pode, né? Oi? Quarteto não pode, né? A princípio não gostaria, mas se alguém Tá. quiser formar um Veja quarteto, conversa comigo antes, tá? Mas a princípio eu prefiro duplas ou trios, porque não é também um trabalho aí muito grande para estar fazendo de grupões, né? Muito grandes, tá? Então tá, pessoal, vou liberar vocês hoje, tá bom? Grande beijo, bom almoço para vocês. Tá? Se tiverem dificuldades, procurem o soro que a gente esclarece. Tchau, senhor. Tchau, Eduardo ali ficou bem bonita, se maquiou toda. Beleza, senhor. Falou. Tá, meus queridos, grande beijo aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Thierry, querido. Se tu tiver dificuldade, tu procura o soro.